Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Estratégia e Direito. E hoje o tema está bastante em voga, né? Compliance, e não do ponto de vista da burocracia, mas sim mais voltado aí para o âmbito empresarial, né? Falando aí sobre o custo invisível de não ter o compliance na empresa. Para isso, a gente está aqui com nossa mesa, a convidada Letícia Mendonça, ela que é especialista em compliance, membro da Comissão de Estudos Permanentes em Compliance, membro do Tribunal de Ética e vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB, né? Professora também. E Clóvis, que é nosso sócio, gestor aqui da área contenciosa, mas tem aqui em seu currículo uma especialidade em direito tributário, né, penal, e é mestre em ciências penais da Universidade de Salamanca, na Espanha. Bom, bem-vindos, né? Obrigada. Bem-vindos. Muito obrigada. Acho que, para começar, Letícia, você como especialista do tema, eu queria primeiro que você contextualizasse o que é, né? Desmistificar um pouco do que é compliance, essa palavra que vem de outro idioma, mas que trouxesse para a gente aí, esmiuçasse um pouco sobre o tema conceitualmente falando. Uhum. O compliance, ele nada mais é que o cumprimento de regras e procedimentos dentro de uma organização para que ela opere na legalidade. Mas quando a gente fala de compliance, a gente fala de algo muito maior. Porque quando a gente está falando de compliance, a gente está falando de propósito organizacional, a gente está falando de deixar legados, a gente está falando de sobrevivência de mercado, estamos falando de perenidade do negócio. Hoje, eu posso assegurar a vocês que o compliance ele é um requisito de fazer negócios. Muito mais do que... E também um diferencial competitivo, mas atualmente ele é realmente um requisito de fazer negócios. Ele é o presente para que as organizações tenham futuro realmente. Quando a gente fala desse tema, o compliance ele é para dentro das organizações, tanto quanto para fora das organizações. Para dentro, porque ele cuida do bem-estar, ele cuida da parte comportamental, ele gera treinamentos, sensibilizações. E para fora, ele cuida do posicionamento no mercado, de reputação, né? Então, assim, ele trata, hoje, o compliance, ele trata dos dois maiores ativos de qualquer organização. Ele trata de pessoas e trata de reputação. Então, a grandeza do tema é grande, além de ser uma ferramenta de gestão que roda aí em 3 eixos, né? Ele de prevenir, remediar e detectar, né? Então ele faz aí isso fortemente. Ele dentro da governança, né? Ele ajuda a governança a traçar a estratégia organizacional de forma muito forte, né? Porque quando a gente fala também de compliance, a gente está falando também de influência, né? Ele precisa vir de forma top-down, né? Quando você tem de forma genuína que a alta direção realmente acredita naquilo ali, ele quer um programa de compliance efetivo dentro da tua organização, quando a alta direção quer isso efetivamente, 80% do teu programa já vai forte, sabe? Agora, precisa também que as pessoas da base se sintam parte desse processo de construção, porque se isso não acontecer, não vai para frente. Então, é uma troca, né? Porque o exemplo arrasta. Então, quando eles começam a entender que o exemplo vem de cima e a alta liderança efetivamente quer um compliance efetivo e não um compliance para inglês ver, a base vai e de forma muito forte e de forma muito fluida vai acontecendo, né? Então, porque quando a gente está falando de compliance, a gente está falando também de uma mudança cultural. Então, a mudança de cultura, ela acontece de forma paulatina. No dia a dia, sabe? Então, é muito, muito forte, muito estruturante e extremamente relevante para qualquer organização. No Brasil, como é que você vê a implantação do compliance pelas empresas? Estamos num grau mais avançado de implantação ou você ainda acha que existe uma certa resistência do empresariado aqui no Brasil? Indo um pouco para a cronologia do compliance, o compliance vem do to comply, né, do verbo em inglês. Então, o compliance nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos em 1977. Há 48 anos o compliance existe nos Estados Unidos. Tanto é que o banco
os bancos, as instituições financeiras aqui no Brasil começaram a escutar falar de compliance muito antes do que todo mundo. E aí teve também um grande protagonismo do compliance quando teve a Operação Lava Jato, o Mensalão. E aí a gente veio com a Lei 12.846 de 2013, certo? A gente teve essa lei, só que essa lei rodava num compliance mais voltado para a questão da corrupção, efetivamente. E até pelas questões que vinham acontecendo. E aí teve esse protagonismo ali. E hoje, eu posso lhe dizer que, 13 anos depois, em 2026, o compliance roda de forma extremamente transversal. Ele fala de assédio moral, assédio sexual, conflito de interesses, improbidade administrativa. Ele fala de etarismo, preconceito, dignidade. Então, assim, ele LGPD, mulheres no cargo de liderança. Multidisciplinar. Ele é multidisciplinar, exatamente. E aí, é o que eu digo a você, é um caminho sem volta. O compliance, ele veio para ficar, realmente a régua cada vez sobe mais. E o que eu vejo é que cada vez mais as empresas procuram, fornecedor, cliente, procuram entender como é que está a reputação daquela organização dentro do mercado, sabe? Aquela empresa tem código de conduta, aquela empresa tem políticas e procedimentos. Então, cada vez mais eu vejo o Brasil sendo muito forte nesse tema, né? Claro que alguns países da Europa estão bem mais na frente da gente, Estados Unidos nem se fala, mas o Brasil vem andando a passos largos no compliance. Logicamente, São Paulo, né, tá na frente da gente, Curitiba, eu estou falando da gente, do Recife, Nordeste em si. Eu venho vendo grandes avanços nesse tema muito forte aqui dentro, muito forte mesmo. Eu acho que vem impulsionado muito pelo mercado de fora, né? A gente presta serviço aqui para grandes companhias, por exemplo, aqui no escritório, e a gente observa que o movimento é cada vez mais forte, né, da introdução da cultura do país de origem, né, dessas companhias, colocando aqui para o Brasil, e às vezes a gente se assusta com o tamanho da Verdade. situação, né? Acho que a exigência está cada vez maior e está Muito. forçando as empresas a se enquadrarem, né, nesse contexto de conformidade, né? Eu tive um cliente há 4 anos atrás que ele disse: Letícia, era um material hospitalar, e ele disse: ó, a empresa só firma contrato comigo, era uma empresa americana, se eu tiver comprovar que eu tenho um programa de compliance instituído. Se eu não tiver, ela nem conversa comigo. Então, assim, a importância é muito grande. E quando você fala de cultura, assim, é inevitável falar de compliance e não falar de cultura. Porque cultura é aquela coisa intangível. Ela tá lá, você não sente cheiro, você não pega, mas ela tá lá de forma muito forte na organização, né? Então, assim, a cultura, ela molda comportamento, estabelece diretrizes, decide, e o CNPJ da organização é composto por vários CPFs que influenciam. Então, por isso a importância do compliance, porque o compliance nada mais é do que influência. Por isso que ele ajuda a governança a desenhar a estratégia organizacional, né? Então, assim, voltando aí na pergunta de Ricardo, hoje, fortemente, eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, cada vez mais as empresas estão precisando efetivamente comprovar que tem compliance, né? Algumas têm compliance porque ela exige, infelizmente, mas outros têm compliance de forma efetiva, genuína, porque efetivamente a empresa quer gerar bem-estar na organização, quer ter um baixo turnover, quer ter retenção de talentos, os benefícios do compliance são gigantes, né? Quer ter uma redução de passivo trabalhista, quer ter uma missão, visão e valor extremamente definida, o engajamento da cultura com a ética muito forte. Então, assim, cada vez mais eu vejo de forma muito positiva o compliance como propósito dentro das organizações. Você disse que as grandes empresas estão exigindo cada vez mais o uso de compliance, né? A implantação de compliance, né? Como saber se um compliance é verdadeiro ou só no papel, para apresentar? Tem como a gente diferenciar, olhar assim de fora e essa empresa aqui tem um compliance, mas não um compliance efetivo. A gente consegue saber isso apenas olhando. Sua pergunta, porque a gente começa a entender isso justamente nas ações do dia a dia. Que a cultura é isso, são as ações do dia a dia. O que é tolerado naquela organização? Então, de acordo com as como é que eu posso dizer? Com as exceções abertas, determinadas coisas que são toleradas,
né, a ausência de determinados controles que são necessários ter, a gente começa a entender que aquilo ali é um compliance para inglês ver, um compliance fake, e não um compliance efetivo, sabe? No escutar da alta direção. Quando a gente vai fazer o início de um programa de compliance, a gente começa a escutar quem? As pessoas mais estratégicas da organização. E através dessas entrevistas, você já entende ali qual é o tipo de compliance, né, que aquela empresa quer, né? Às vezes é uma empresa que só precisa e não quer ter, sabe? Entendi. Contextualizando aqui um pouco da nossa realidade, né? A gente implantou compliance, tem mais ou menos compliance de fato, né? A gente, obviamente, segue a ética, né? E há muitos anos, desde que fundou o escritório. Mas, assim, a implantação do compliance surgiu tem 6, 7 anos, de fato. Certo. E um compliance estruturado, né? Com normas, com políticas bem estabelecidas. E o que a gente, como você falou aí, trazendo para esse tema da pergunta de Clóvis, para identificar onde a empresa só tem por ter e como ela aplica, né? Eu percebo no mercado, eu não posso obviamente trazer nomes, que o executivo sempre, acho que por ser uma área meio, o executivo sempre tem a palavra final, né? No final das Sim. contas, o compliance ele vai trazer as nuances positivas e negativas para uma tomada de decisão. Mas aqui no escritório, o compliance tem muita força. Quando a gente percebe que tem uma indicação negativa do compliance, a gente segue normalmente essa indicação, porque é um trabalho apurado, né? Um trabalho com elementos, um trabalho que vai mitigar o risco. Perfeito. E normalmente as decisões elas são pró-compliance, né? A gente diz que ele tem uma atuação meio que executiva aqui dentro, apesar de ser uma área meio da empresa. Perfeito. Como é que você avalia a questão do custo de não ter o compliance de uma empresa? Como é que você poderia falar isso para a gente? Atualmente, o que eu vejo? O compliance de qualquer organização, quando ele é visto como propósito, como você está falando aí, demonstra que a empresa tem efetivamente a maturidade organizacional, onde as decisões são baseadas no compliance, são lastreadas naquilo ali, né? Então, e quando você vê pessoas que entendem que o compliance, na verdade, tem que ser entendido como cinto de segurança, né? E não uma área que engessa. Ele é um cinto de segurança para quando tiver algum risco, ele tem que combater os riscos, né? Tem que frear ali. E aí, empresas que não entendem que esses controles que precisa ter é desnecessário, eu vejo riscos gigantes de multas processuais, multas gigantes decorrentes de ações, porque quando a gente fala de benefícios de compliance, a gente está falando de redução de um passivo também, seja trabalhista, seja de outra seara. Então, a gente a gente tem pessoas muito mais conectadas, muito mais engajadas dentro da organização, porque eu acho que quem trabalha feliz produz mais, né? Que quando você tem um compliance dentro da empresa, quando eu falo o compliance para dentro, ele se preocupa com as pessoas daquela organização, né? Ele gera empatia, ele gera bem-estar e gera felicidade no trabalho. E o custo disso, o custo de não ter isso, é você não ter isso numa reputação. A reputação da organização é algo muito sério, que pode, às vezes, não aparecer no balanço, mas vai direto para o caixa da organização. Aquilo ali é muito sério, né? Então, a gente viu aí no período da Operação Lava Jato, empresas gigantes que a gente conhece aqui, né? A situação que elas ficaram, inúmeras pessoas desempregadas, né? Com tudo que aconteceu. Então, é muito maior o benefício do que o custo, né? Então, compliance efetivamente é uma área de investimento, né? E não de custo. Muito embora algumas pessoas queiram dizer que é uma área que engessa, né? Eu brinco, eu digo, o compliance officer precisa ser uma pessoa que ele tem que ser convidado para o happy hour da organização, né? Ele não pode ser uma persona não grata. É um cara que conhece de forma transversal de todas as áreas e está ali para ser parceiro, né? E não para estar impedindo e para estar atrapalhando o negócio. Muito pelo contrário, ele está ali para prevenir, remediar, detectar, identificar riscos, né? Com a ajuda de
vários pilares que a gente precisa ter. O canal de denúncias é uma situação aí que a gente precisa na questão da identificação de riscos, de tratamento. Várias situações eu já tive de redução de passivo trabalhista, que através do canal de denúncias chegou para mim enquanto compliance officer, e aí na hora a gente conseguiu tratar e não gerou uma reclamação trabalhista gigante que poderia ter gerado. Então, eu acho que o benefício é infinitamente maior. Você falou em alguns momentos do programa de compliance, né? A nossa legislação, ela dita quais são os setores mínimos os itens mínimos do setor de compliance, do programa de compliance, ou existe aí uma obrigatoriedade da própria lei de falar, olha, você tem que estabelecer isso aqui dentro do seu programa, né? De forma mais clara, a lei diz o que seria o mínimo de um programa de compliance. O compliance tem um tripé, que é autonomia, independência e recursos apropriados, tá? A autonomia, ele precisa ter aquela autonomia para ele entrar em qualquer área para identificar os riscos ali, né? Ele precisa ter independência, isso é fundamental, né? E precisa ser validado sempre pela alta direção. A alta direção precisa estar de mão dada com ele, de mãos dadas com ele, né? Então, assim, quando a gente tem esse tripé bem fortalecido, a gente tem um código de conduta, eu digo código de conduta assertivo, não um código de gaveta, mas um código que tenha aderência, um código que tenha maturidade, que fale efetivamente das dores da organização, sabe? Porque cada organização tem suas dores bem particulares, por isso que eu costumo dizer que o compliance, ele não é receita de bolo. O compliance que existe aqui no Rueda não vai ser o mesmo que vai existir para uma empresa XPTO. Né? É outra, completamente diferente, porque a realidade da organização, a maturidade do Rueda é outra. Né? Então, é tudo de acordo com o feeling, né, da pessoa que está elaborando aquele programa. Então, precisa de um código de conduta bem acertado, precisa para os funcionários, um código de conduta para os terceirizados também, para os fornecedores. Né? Esses fornecedores precisam ser treinados, a gente precisa ter ata de treinamento, porque você precisa saber também com quem você está transacionando. A gente precisa ter ata de treinamento, políticas aderentes, a gente precisa fazer minimamente uma análise de risco departamental, entender quais são aqueles riscos no financeiro, existe algum risco de ocorrer fraude financeira ali? Vamos avaliar, precisa ter política de brindes, precisa ter política de compras, política de patrocínio, então cada organização vai ditar o que ela precisa ter. Então, assim, tudo isso é minimamente para que o compliance comece a acontecer, né? E essa validação top-down da alta direção validando o compliance officer para ele ter essa independência e essa autonomia, é fundamental que isso aconteça. Políticas, procedimentos, treinamentos constantes, né? Extremamente evidenciados, porque o compliance também não deixa de ser evidência. Né? Ele é influência, mas é documento também. A gente precisa documentar o que a gente vem fazendo aqui dentro, sabe? De tudo isso, né? Políticas, procedimentos, controles, auditorias. Então, a gente precisa efetivamente realmente saber o que a gente tem, os riscos que a gente tem dentro de casa. Eu costumo muito dizer que o compliance, ele tem começo, meio, mas não tem fim. Por que não tem fim? Porque os riscos de qualquer organização estão vivos. Então, ele é um PDCA, que ele roda de forma constante. Então, você tem que estar atento. As áreas precisam... O compliance é uma área que precisa do engajamento. A gente precisa ter embaixadores. E essas pessoas precisam, como embaixadores do compliance, precisam trazer informações dos dilemas éticos, que são assédio, improbidade administrativa, corrupção, abordagem desse tipo, para que a gente trate num comitê. O comitê de ética de uma organização é o coração do compliance. Né? O comitê de ética é composto por pessoas estratégicas da organização e esse comitê pode ter convidados. A depender se está acontecendo uma situação no departamento financeiro, na área financeira, o gerente financeiro precisa ser convidado. Ele pode ser volante, ele não precisa ser fixo naquele comitê. Né? Então, é isso, minimamente, a gente precisa ter um canal de denúncias, que é fundamental, o canal de denúncias onde ele vai fazer aí a identificação dos riscos que acontecem para levar para o comitê de ética. Então, canal de denúncias, políticas, procedimentos, código de conduta, uma alta direção validada e validando sempre o compliance officer e embaixadores bastante engajados no tema.
Acho que é isso aí. Acho que eu Excelente. consegui te responder. Excelente. Costumo dizer que o compliance aqui, ele serve para viabilizar, não para engessar o processo. Uhum. Eu gosto de usar essa palavra porque eu percebo que se a gente for de encontro com a recomendação, a gente está assumindo um risco às vezes desnecessário. Perfeito. E o que é que a gente faz para viabilizar, né? Então, eu costumo usar muito essa palavra, de viabilidade. A gente respeita muito, assim, trazendo para o exemplo prático, recrutamento e seleção, o processo aqui é mais demorado. Os Uhum. gestores ficam pirados. Sim. Clóvis está aqui, sente na pele, Isso. porque Sim. demora, é uma diligência aprofundada, a gente tá lidando com advogados, pode ter conflito de interesse, pode ter várias situações, né? Questão financeira, de quem Uhum. vai trabalhar com instituição financeira, por exemplo, não pode estar devedor na própria instituição. Uhum. É uma regra do contrato, eu não posso trazer ninguém Uhum. já com esse problema, entendeu? Então a gente vai, convida a pessoa a regularizar. Eu acho que é prática até pela força contratual. Uhum. Então tudo isso só é possível pela viabilidade que o compliance traz para a gente, né? Em que momento você consegue identificar que o compliance deixa de ser assim, muito no mercado é visto como um custo, né? Você trouxe aí a realidade de que é um investimento. Mas como é que a gente reverte essa situação? Como é que a gente transforma o compliance de um custo e passa a ser uma vantagem competitiva, digamos assim? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, Ricardo, é você tem abertura de mercado de imediato. Hoje o mercado brasileiro está pedindo que as empresas tenham compliance, né? Então, quando você vai para fora, quando você diz que você tem um compliance dentro da sua organização, você é visto de outra forma, Uhum. né? Então, quando eu falo de reputação, uma reputação da organização, estou falando de uma coisa muito séria, muito grande, né? Então, reputação, controles, né? A gente trabalha com mitigação de risco, né? Então, os riscos gigantes que podem ocorrer, né, dentro da organização, dos nossos próprios, é uma forma de blindagem também dos nossos executivos, né? Saber com que aquela pessoa que participou daquele treinamento, ele sabia, sim, que não podia acontecer alguma situação de improbidade administrativa. Sabia que não podia acontecer conflito de interesses, Uhum. uma corrupção. Ele assinou o código de conduta. Ah, tá lá, assinado o código de Recebeu o conduta, treinamento, assinou o tá código. lá, assinou a ata de treinamento que ele Uhum. fez, e mesmo assim ele praticou. Contudo, ele foi avisado. Ele foi avisado fortemente, porque a gente não fez um treinamento só, fez 2, 3, e tais evidências lá que ele foi, né? E aí aquilo ali vai se revertendo. Uhum. E a empresa passa a entender todo o contexto, e aquele profissional passa a ser responsabilizado também, porque ele foi cientificado, foi treinado, assinou que foi treinado. Então, a gente gera evidências, a gente abre o mercado para a tua reputação fortemente, né, de forma muito, como é que eu posso dizer? É uma propaganda extremamente positiva para o mercado. Então, eu só vejo benefícios aí Então no a compliance. empresa ela se protege até do próprio colaborador mal intencionado, né? Isso, perfeito, Ricardo, Eu isso. tenho aqui, vamos lá, um corpo de executivos, né, que pelo estatuto social eles são administradores. Uhum. O compliance está abaixo deles. Uhum. No entanto, abaixo deles na hierarquia, porque o poder executivo está na mão dele. No Uhum. entanto, existe uma recomendação, uma política interna que abrange a proteção da empresa, né, no cenário, sei lá, econômico, político, etc. E o cara, pela caneta dele que tem força, ele Uhum. toma uma atitude que Vai de é encontro. que vai de encontro à recomendação do compliance. Então, a empresa se protege e ele passa a responder como pessoa física. Uhum. É correto afirmar isso? Exatamente, exatamente, é correto. Então, é mais que é muito mais do que uma área regulamentadora, né? Então, é uma proteção, de fato, para Sim, é uma a empresa. proteção, Então, isso se torna, de fato, uma vantagem competitiva. bastante, bastante. Tratamos aqui de custo reputacional, né, para as empresas. E o custo financeiro de implantar um compliance dentro de uma empresa. Falando de empresas grandes, é comum, né, atualmente termos um compliance já implantado. Mas quando tratamos de empresas de médio porte ou pequeno porte, né,
vale a pena implantar um compliance, tratando do custo financeiro para essas empresas? Ou seria a partir de uma empresa de médio porte que, de repente, tá negociando com grandes empresas multinacionais? Como é que é a sua visão em relação a isso? Veja, o compliance é para pequenas, médias e grandes empresas. Não tem isso, sabe? Eu acho que ele é fulcral, sabe? É fundamental que ele exista, porque hoje a nova lei de licitação, ela requer controles. Ela fala o tempo todo de controles, de auditoria, de compliance, em vários momentos, né? A reforma tributária aí que está chegando é o tempo inteiro falando da necessidade de controles, né? Então, quando a gente passa a ter controles efetivos dentro de uma organização, seja por políticas implementadas, seja por um simples job rotation que tu faça na tua área, a gente impede várias situações de ocorrer, como uma fraude financeira, desvio de qualquer tipo, né? Como é que eu posso dizer? Na questão de brindes, né? Chega no final do ano, aí tem sorteio do camarote de galo da madrugada, e aquele fornecedor sempre dá o galo da madrugada. Por que você não faz um job rotation naquele cara o comprador na área de compras, tá? Porque ele está sempre mantendo aquele mesmo fornecedor. Por que a gente não roda aquele fornecedor? Por que aquele cara que é o gerente, a pessoa que libera o fornecedor não precisa assinar com o gerente de compras, né? Então, assim, tem meios de você se munir de, meios e formas, né, de você se munir através do programa de compliance de situações onde você vai blindar a tua empresa, seja pequena, seja média, seja grande, sabe? Acho que só complementando aí o que Clóvis colocou, você teria alguma recomendação, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, eu não tenho dinheiro para contratar um profissional. Tem algum caminho que ela pode seguir, uma empresa de pequeno, de médio, que ela comece a praticar Uhum, e colocar dentro da rotina dela o uhum, compliance? Como uhum. seria esse modelo, né? Por exemplo, geralmente as empresas de grande porte, eu sugiro que o canal de denúncias ele seja terceirizado, ele não seja um canal interno, até para dar mais credibilidade, né, porque o canal, a pessoa que vai reportar o canal, primeiro que ela está sensibilizada, né, com a situação que aconteceu, então a abordagem precisa ser diferente e tal. Então, para as menores empresas, para as empresas pequenas, eu sugiro que não, a princípio não seja um canal terceirizado, porque vai gerar mais custo. Seja um canal interno, sabe? Eh, não é o ideal, mas é possível que aconteça, né? Seja um canal interno. Então, tem formas de um setor, né? O próprio setor, às vezes a pessoa junta o setor jurídico com o setor não é o ideal, né? É importante, não é bom você acumular os dois chapéus, né? De jurídico e de compliance, apesar de eu já ter acumulado isso, é um pouco complicado. Mas, assim, a título de economia, né, como você falou. Então, o jurídico pode tentar fazer, às vezes, aí do compliance e tentar ajudar isso, entrando em algumas áreas para fazer controles efetivos, né, praticar a due diligence com quem você está transacionando, seja fornecedor, seja o próprio cliente, né, fazer questionários, né, de pessoas que entram aí, como você falou anteriormente, na seleção. Essas pessoas que entram, às vezes é melhor você dar 2 passos, um passo para trás para dar 2 passos para frente, né, você saber quem você está selecionando, quem está entrando dentro da tua casa, né. Então, assim, aí a sugestão seria, né, tem formas mais módicas de você, implantar um compliance dentro de uma organização menor, com um custo menor, logicamente, também. Pegando o gancho da implantação do programa de compliance numa empresa, quais são os erros mais comuns quando se está implantando o programa de compliance? O que é que você consegue observar dos erros iniciais de uma empresa quando está querendo implantar ali aquele programa de compliance? Às vezes as empresas querem, "Ah, não, vamos fazer só um código um código, precisa de código para terceirizar,
fornecedor não, a gente faz só um código, vamos escrever de qualquer jeito. E não faz um código aderente à realidade da organização. Ela começa a escrever um código ou copia, Pega um modelo da internet. pega um modelo da internet, bota no ChatGPT e faz um código qualquer. E aí não tem, sabe? Não tem aderência àquele código. Vai ser um código de gaveta, como eu te falei. Vai ser um código que não vai ser utilizado, que não vai ser revisitado, não vai ser atualizado. Então, começa a fazer de qualquer jeito. Não faz, assim, a análise de risco departamental que precisa ser feita, que a empresa precisa ser cortada, né? Efetivamente, precisa ser entendido quais são os riscos daquele departamento. Não faz uma coisa a toque de caixa. E aí, esses são os erros mais comuns, assim. O pessoal acha que ter compliance é ter um código de conduta. Não é só isso. Mas não é só isso. É isso, mas não só isso. Exatamente. E é um código de conduta, ok. Mas precisa ter várias situações dentro daquele código de conduta. Um código aderente, com maturidade, com a realidade, com a identidade organizacional daquela empresa. Precisa ser um código assertivo. E assim como o código, todas as outras nuances que vai descendo, de políticas, procedimentos, controles, um comitê de ética aderente, um comitê de ética sério, que se reúna de forma a cada... Sugiro pequenas empresas, eu sugiro que se reúnam a cada 2, 3 meses. A depender, vai ter uma reunião que vai precisar ter um comitê de ética extraordinário, porque vai, a depender de uma demanda que chegue, é complexa, num dilema ético complexo, você vai ter que se reunir ali, mas seria isso. Acho que no fim do dia, né, o compliance não é sobre regra, né? É sobre proteger um legado, né, reputacional construído há vários anos, né, da empresa. É muito completo, né, o tema. Por isso Acho que permeia em toda a situação. Isso, eu sou entusiasta do tema, porque eu acho que quando você fala de propósito, né, de vida, você está falando de algo sério e de deixar legados, né? A gente está falando aí, muito se fala sobre a pauta, eu gosto de falar da forma ASG, em vez de ESG, a parte ambiental, social e governança, né? Eu acho que o compliance está dentro do G de governança e a forma como ele influencia, né, como ele desenha a estratégia organizacional é muito forte. E por isso que eu não deixo de ratificar que ele realmente é o presente para que as organizações tenham futuro. Porque essa influência é muito positiva. Porque a gente está falando de propósito, né? E está falando de propósito, está falando de negócios, está falando de reputação, está falando de abertura de mercado, propaganda positiva. Então, são muitos itens importantes que uma empresa precisa. Excelente. Qual a importância de um compliance officer numa empresa? O compliance officer tem uma função assim, fundamental dentro da organização, porque quando a gente está falando desse tema, a gente está falando de decisões estratégicas dentro da organização. O compliance officer é o cara que vai levar aquele dilema ético para dentro de um comitê de ética. Ele compõe o colegiado do comitê de ética. Esse compliance officer, ele precisa ser uma pessoa que tenha um conhecimento geral da organização. Ele permeie por toda aquela organização em função da transversalidade do compliance. Ele precisa ter o conhecimento geral, a autonomia, né, a confiança fundamental aqui da alta direção, né? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre inteligência e consciência. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. E a consciência é a capacidade de sentir. A capacidade de sentir. E isso o compliance traz muito, a capacidade de sentir o que é inegociável para você. E esse compliance officer, precisa ser uma pessoa extremamente benquista dentro da organização, não só pela alta direção, mas por todos. Esse cara precisa ser convidado para reunião de TI, para reunião de compras, não só para reunião da alta direção. Né? Então, ele precisa conhecer do negócio efetivamente, e não só do compliance. E muita gente acha que o compliance está dentro do jurídico. E não,
E muitas vezes, hoje, eu entendo que um dos maiores compliance officers do Brasil aqui é um cara que é engenheiro. Então, você não precisa ter a formação jurídica, efetivamente, para ser um compliance officer. Né? Então, o Compliance Officer, ele é livremente nomeado, Isso. desde que ele atenda a todas essas características, esses predicados, né, que você mencionou agora. Exatamente. Não existe um curso específico para virar um Compliance Officer, uma titulação específica. Tem algumas, atualmente já estão se falando em algumas certificações, né, por empresas de São Paulo aí, que você lhe dá certificados para isso. Mas eu acho que a experiência desse tema, de ser compliance officer, de ter galgado várias empresas aí, eu acho que está acima de qualquer certificação, sabe? Então, assim, você ter participado de comitês de ética, participado de decisões, porque a decisão que o compliance officer leva vai para o colegiado do comitê de ética, e o colegiado dá o parecer, e no final quem decide é a alta direção, né? Mas assim, e principalmente o tema essa questão da confiança, da validação, não só pela alta direção, como por todos, é fundamental. E o conhecimento do negócio, né? Entender de forma 360 como é que faz a área de compras, como é que funciona. É porque ele precisa entender do risco, efetivamente. Então, ele precisa ter feito esse corte. Ele tem que transicionar em várias áreas, Perfeito. né? Perfeito. E fazendo isso, ele consegue ter noção dos riscos respectivos, né? Do risco daquele setor, De cada área. de cada área. Exatamente. E o que é que ele pode fazer ali, qual a política ele precisa desenhar ou atualizar para colocar ali para aquela organização, para que aquele risco efetivamente não aconteça ou não volte a acontecer. Letícia, eu tenho uma dúvida. Eu acho que a minha dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Eu trago até como experiência que eu vivencio no dia a dia aqui tratando com clientes. A gente vai falar do tema compliance e ele normalmente se mistura aí com o compliance officer, se mistura com DPO, que mistura com LGPD. Tu poderia contextualizar um pouco e tentar explicar se são coisas iguais, se são coisas diferentes? Ótima pergunta. São coisas completamente diferentes, né? LGPD é a Legislação Geral de Proteção de Dados, né? Que não tem relação com a questão do compliance. A única coisa que tem a relação é que o compliance defende efetivamente a transparência, que não haja vazamento de informações, mas o DPO é uma pessoa, o compliance officer é outra pessoa, né? O DPO, o encarregado, está dentro da questão do LGPD, o compliance officer está na questão de riscos, de integridade do compliance, né? Não tem a ver com a questão de dados da LGPD. São realmente correntes diferentes aí. Eu acho que eles se misturam, né? Porque fala em proteção, que mistura com conformidade. Conformidade Eu acho que a grande confusão está aí, né? E também essa globalização dos termos, né? Compliance Officer, DPO. O Isso. mercado da gente é muito Isso. carente ainda dessa informação, de destrinchar essa globalização, né? Perfeito. Então, acho que é por aí que surge a dúvida. Então, realmente, é um problema que eu sinto na pele quando a gente vai dialogar, eu colocar na mesa o tema. Eu sento com o cliente ou num processo de prospecção e eu sinto essa dificuldade, de fato. E a questão do LGPD, só complementando, Ricardo, tem muita relação com a área de tecnologia, de informação, né? E o compliance, nessa questão, não. Né? Tem muita informação de dados, proteção de dados, tarará, que está mais voltado, é LGPD, que não tem a relação com o compliance. Então, e o pessoal da área de tecnologia, eu acho que atua também fortemente na questão da LGPD, que diferentemente do compliance, que não tem essa relação aí, esse vínculo. Entendi. Perfeito. Acho que o compliance, ele não, no final das contas, não está no que você controla, né? Ele está no que você escolhe ignorar, né? O maior risco. Perfeito. Eu sou entusiasta também do tema, apesar da a minha carreira ser toda na área de finanças em si, né? Eu assumi
a direção executiva tem 2 anos no escritório, mas eu formei a vida toda na área de finanças e eu percebo que cada vez mais é um tema de muita relevância, muita importância para a organização. E eu costumo respeitar muito esse tema e eu acho que precisava trazer você aqui hoje para a gente discutir isso de forma mais aberta, né? Colocar o nosso público aí mais ciente, de forma prática, né? Sem muito juridiquês, sem muita burocracia, para trazer isso para a gente, porque o nosso público ele é diverso, né? Ele não são só advogados, né? Acho que é o público em geral. E queria te agradecer, Letícia. Acho que o tema ele requer ele é muito extenso. Sim. Se a gente quiser falar sobre uma pauta exclusiva Sim. do compliance, a gente vai ficar aqui Vai. horas e horas, mas nesse primeiro momento a gente queria fazer um aparato, né, um conceitual do que é o compliance, da importância dele para as organizações. Você vê que a gente falou aqui de business, né? A gente falou aqui de negócio, voltado extremamente para a questão do negócio, mas a gente sabe que conformidade ela está em todo lugar, ela permeia em todas as áreas, não só na questão empresarial, né? O compliance ele está vivo em toda situação que a gente permeia. Bom, queria agradecer Clóvis também pela contribuição, participação. Imagina, sempre à Acho que disposição. foi muito bacana. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio Compliance do nosso podcast Estratégia e Direito. Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados.